Olá, meus amigos. Hoje, sexto dia da nossa novena em honra ao Espírito Santo, nós estamos clamando o Espírito Santo e seus 7 dons para podermos vivenciar fiel e fielmente a vontade de Deus, para que consigamos alcançar a queda das muralhas no cerco de Jericó que iniciaremos no final da semana, meus amigos. Hoje, o dom que nós iremos clamar ao Espírito Santo, será o dom de ciência. Esse dom que nos mostra a lei do Senhor, esse dom que nos mostra a verdade, a justiça, o amor, para que nós possamos ser conduzidos pelo caminho da retidão, pelo caminho da justiça. Vamos hoje, meus amigos, pedir ao Espírito Santo que fortaleça esse dom nos nossos corações, na nossa alma, para que possamos encontrar a verdadeira alegria na vontade de Deus, para que possamos viver no seu caminho, na sua verdade, e vivermos a graça de Deus em nossas vidas, no nosso cotidiano. Porque o céu, ele começa aqui, quando nós vivemos os desígnios de Deus, a vontade de Deus, porque ela é soberana, porque ela é a melhor, porque é ela que nos leva à verdadeira salvação. Então vamos invocar o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vem, Espírito Santo, derrama sobre nós o teu dom de ciência, para que nós possamos experienciar a verdade, a justiça, o amor de Deus em nossos corações, na nossa vida, no nosso cotidiano. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazeis que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, para que gozemos de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus amigos, a meditação de hoje vai ser o Salmo 18, os versículos 8 e 9. A lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Olha, meus amigos, a gente pode observar que o salmista, ele vai nos convidar a contemplar a perfeição da lei do Senhor. E vai dizer que ela vai reconfortar a alma. Ela não é um fardo, mas ela é uma fonte de consolo e vida. A lei de Deus, ela é um reflexo do próprio Deus, que é amor, verdade e justiça. Então, quando no Salmo se afirma que a lei reconforta a alma, o que ele está dizendo? Que nela o coração encontra repouso e direção segura, porque é a expressão da vontade de um pai que deseja o bem de um filho. Olha que lindo, meus amigos.
a alma encontra repouso numa direção segura. Por quê? Porque essa direção segura nos mostra que nós temos um Pai que deseja o bem dos seus filhos. Quem que não se sente seguro e reconfortado quando está bem direcionado? Não é verdade? Então, o testemunho do Senhor, que é fiel, ele comunica a sabedoria aos simples. E simples nesse sentido, meus amigos, não quer dizer ingênuo, mas o que quer dizer simples? Aquele que tem um coração aberto e confiante em Deus. Então, a sabedoria que vem de Deus, ela não se confunde, meus amigos, com a esperteza do mundo. É diferente. Essa sabedoria, ela vai nascer da escuta obediente e da humildade, que se deixa instruir. Então, você vê aí a obediência e a humildade. A obediência em escutar e a humildade em se deixar orientar, em se deixar instruir. Esse é o simples de coração. Então Deus, ele comunica a sua sabedoria àqueles obedientes e humildes. Obedientes porque querem escutar e humildes por se deixarem instruir. Então quem se volta para a palavra de Deus vai encontrar luz para discernir o bem e o mal. Então os preceitos de Deus, eles vão ser retos e eles sim vão alegrar o nosso coração, o coração de todo fiel. Por quê? Porque eles vão conduzir o homem pelo caminho da retidão e da justiça. Por isso o reconforto. Já o coração que está afastado dos preceitos da palavra do Senhor, o que é que ele vai experimentar? A inquietude e o vazio. Mas quando nós reconfortamos, nós conformamos o nosso coração à vontade de Deus, nós vamos encontrar a verdadeira alegria, que não é a euforia, meus amigos. É aquela paz, é aquela confiança, mesmo diante de todas as adversidades. Por quê? Porque a vontade de Deus, a lei de Deus, a palavra de Deus, ela não aprisiona, ela liberta, ela não oprime, mas ela vai conduzir à plenitude da vida. Porque os nossos olhos serão iluminados pelos mandamentos de Deus, não é verdade? E o mandamento de Deus, ele é puro, é transparente. E essa é a transparência do amor divino, que não se mistura. Transparente por quê? Porque não vai se misturar com os interesses egoístas, nem com os enganos humanos. Então, quando o olhar ele é iluminado pela palavra de Deus, a pessoa ela enxerga o mundo com uma nova luz e passa a ver em tudo um reflexo da bondade do Criador e a reconhecer o valor da vida em todas as suas formas. Então esse é o espírito de ciência. É esse espírito que ilumina os nossos olhos, que traz transparência para nossas escolhas, faz com que nós enxergamos tudo com um olhar divino, tudo com o olhar de Deus. Então, a palavra de Deus vai nos reconfortar, ela vai nos iluminar e vai nos alegrar. Então, quando nós contemplamos o rosto de Jesus, reconhecemos que a lei de Deus, em essência, é o amor encarnado. Ou seja, ali nós temos a lei de Deus encarnada. Um Cristo que nos amou tanto que morreu na cruz para que possamos ter a vida. Então, quem vive o Evangelho
vive em sintonia com a sabedoria divina, com o dom de ciência, esse dom que vai nos conduzir, meus amigos, à santidade. Então, no nosso dia a dia, o dom de ciência vai fazer com que nós coloquemos a palavra de Deus no centro de nossas decisões e de nossas atitudes. Porque quando nós meditamos as Escrituras, nós encontramos a orientação para os desafios diários. Então, por isso que a gente precisa estar em contato com a palavra de Deus. Porque é essa palavra que vai trazer o consolo nas dificuldades e a luz diante das incertezas, meus amigos. Então, ser fiel à lei do Senhor significa agir com justiça, falar com verdade, viver com pureza de intenção e alegria interior. Para isso nós precisamos desse dom de ciência. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para poder pormos em prática no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, através das nossas escolhas. Deixar Deus ser Deus na nossa vida atuando, para que a nossa oração seja uma oração com obras. Nós precisamos do dom de ciência para sermos obedientes, levantarmos a mão para o céu, não é isso? E uma humildade para se deixar instruir. E assim a nossa oração poder ter obras, né? Porque uma oração sem obras é uma oração morta. Então nós precisamos dessa escuta obediente, essa humildade em instruir, ou seja, um coração simples. E assim, meus amigos, diante de todas as provações, nós iremos experimentar a paz de que quem caminha sobre a luz da palavra de Deus, sobre a ciência, sobre esse dom de ciência que vai iluminar os nossos olhos e vai renovar a nossa alma. Então vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê esse coração reconfortado, de uma escuta obediente, meus amigos, e de uma instrução humilde. Senhor, Deus de sabedoria e de luz, Tua lei é perfeita e dá vida à minha alma cansada. Ensina-me a amar Teus mandamentos não como um peso, mas como um caminho de libertação e alegria. Faz-me simples e dócil à Tua palavra, à Tua voz, para que eu encontre sabedoria no Teu mandamento. Ilumina meus olhos com Tua luz, para que eu veja o bem e fuja do mal. Que Teu Espírito de ciência grave no meu coração o desejo de viver segundo a vontade, Tua vontade, para que a minha vida seja um reflexo da Tua verdade e o meu coração se alegre em Ti todos os dias. Amém. Então, meus amigos, finalizamos mais um dia. Que bênção o Espírito Santo se derramado sobre nós todos estes dias com os seus dons. Esse Espírito, meus amigos, que é a união do amor do Pai e do Filho derramado sobre nós. Hoje com o dom de ciência, que vai nos trazer a palavra de Deus como consolo e reconforto para a nossa alma. Por isso que nós precisamos desse dom de ciência, o dom que traz a luz para os nossos olhos, para que possamos ver o bem e fugir do mal, para que possamos ter uma escuta, um olhar obediente e uma ação humilde, se deixar instruir. Obrigado, meus amigos, por estar conosco mais esse dia. Lembrando que nós estamos nos preparando para o cerco de Jericó, que começará no final da semana.
que será um momento forte de oração, de intercessão, de clamor. E você vai se preparando e pedindo ao Espírito Santo que Ele lhe instrua, que Ele lhe mostre quais são as muralhas que que você e todos nós devemos pedir a Deus que Ele derrube nesse cerco de Jericó. Prepare-se, meus amigos. Serão 7 dias fortes de oração. Obrigada a todos vocês que estão conosco. Lembrando, se você ainda não compartilhou, compartilhe esse vídeo. Assine o canal para que mais pessoas possam conhecer esse canal, que é um canal oracional. Curta e faça o seu comentário. Que Deus os abençoe, que a Virgem lhes proteja com o seu manto sagrado e lhes dê a graça que você tanto necessita. Amém. Até amanhã.